Shalom a você que está nos assistindo, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós iremos estudar a Parashá Hayet Sarah, uma Parashá maravilhosa, onde nós iremos estudar relatos da família mais importante, eu acho que uma das famílias mais importantes de todas as escrituras, né? A família de Avraham Avinu, nosso pai Abraão. Amém? Acompanhe comigo então no livro de Bereshit, Gênesis capítulo 23, a partir do versículo 1. Amém? Aqui vai falar que Sara viveu até os 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. Ela morreu em Kiriat Arba, também conhecida por Hebron, na terra de Canaã. E Avraham foi lamentar por causa de Sara e chorar por ela. A Parashá Vayet Sarah significa a vida de Sara. Só que no início da Parashá vai mostrar que Sara viveu 127 anos e depois vai relatar a morte dela. Aí estranha porque a Parashá ela ganha o nome como a vida de Sara. Mas a Parashá inicia com a morte de Sara. E você vai entender isso no decorrer do estudo da Parashá, né? Que até neste relato aqui nós conseguimos enxergar a pessoa do Mashiach, Yeshua. Nós conseguimos enxergar Yeshua em todas as escrituras, em tudo, em toda a Torá. Mas essa Parashá é algo muito forte, nos traz a imagem de Yeshua de forma muito clara. Nós iremos estudar um pouco mais sobre Yeshua no decorrer da ministração da Parashá Hayet Sarah. Amém? Bom, como eu falei, é a história da família, uma das famílias mais importantes das Escrituras, a família de Avraham Avinu. Abraão, na Parashá anterior, ele se encontrou com o Eterno se revelou a ele. O Eterno levou para a Avraham um teste, vamos dizer assim, e Avraham passou no teste porque ele foi chamado para ser o quê? Uma bênção para as nações, interceder pelas nações, interceder pelos povos, né? E naquele momento, o Eterno fez questão de revelar a Avraham aquilo que ele ia fazer com Sodoma. E o Eterno, antes de realizar qualquer coisa na terra, ele vai comunicar os seus. Então, sempre que algo vai acontecer, o Eterno vai nos comunicar. Ele vai trazer a nós a revelação. Porque somos justos. Assim, buscamos, né? Eu reconheço que sou pecador, muito pecador, mas a palavra nos chama de tzadik, de justo. Mas eu não me sinto confortável em falar isso. Porque eu olho para os meus pecados, eu vejo quão miserável homem que sou, assim como o Rav Shaul Hashali, o apóstolo Paulo falava, né? Quão miserável homem que sou, porque eu começo a olhar para os meus defeitos, eu falo, Senhor, eu não tenho condições. Eu não tenho condições de estar ministrando, não tenho condições de estar fazendo um serviço, porque o miserável homem que sou. Mas o Eterno me levanta e diz, minha graça te basta. Para cada um de nós o Eterno fala isso. Né, tinha um pastor, né, um amigo nosso, né, que falava que todo mundo merecia estar no inferno de fato. Né? Mas a graça do Eterno, a reza do Eterno nos coloca de pé, né? E nos traz essas riquezas que nós conseguimos extrair no Shabat, o estudo da Parashá, voltar às raízes bíblicas da nossa fé, e que isso é um privilégio para cada um de nós. Voltar, fazer parte desse momento profético, de estar buscando essa restauração e estudando nesta manhã de Shabat a Parashá Hayet Sarah. A vida de Sara, a vida de Avraham, estudar a Torá e colocar aquilo que está nos ensinando em aplicação no nosso dia a dia. E a Parashá começa mostrando a morte de Sara, mas ao mesmo tempo ele fala que ela viveu os 127 anos, e ela viveu 127 anos de fé, de perseverança. Ela viveu com a convicção daquilo que o Eterno ia fazer com a humanidade. E a morte de Sara não é que mostra o fim da vida de Sara, não. Quando a Parashá Hayet Sarah significa a vida de Sara, porque a vida de Sara até os dias de hoje está nos abençoando. Quando um justo morre, a sua história ela continua de forma permanente a abençoar as pessoas. A memória do justo ela é
é eterna, ela continua nos abençoando. E a vida de Sara está nos abençoando nessa manhã de Shabat, porque nós iremos extrair aqui conhecimentos que o Eterno está nos concedendo para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Curiosamente, a paraxá que se chama A Vida de Sara começa com a morte dela, mas isso não é um erro, é um ensinamento profundo. A Torá registra a vida de Sara como uma vida de impacto, fé e legado, mas, após a sua partida, suas escolhas continuam moldando o destino de Israel. Os sábios dizem: os justos, mesmo depois de morrer, ainda vivem por meio de suas obras. Sara vive porque seu legado permanece. E Abraão faz questão de honrar a vida de Sara. E a primeira posse, aqui algo interessante, é que Abraão fez aqui, algo muito profético, que eu acho que Abraão ainda não ia entender aquilo que ia acontecer no futuro, porque a primeira posse incontestável da terra prometida é justamente um lugar de descanso, a caverna onde Sara seria enterrada. Isso nos ensina que a promessa da terra começa com um ato de amor e honra. A conexão com Eretz Israel é selada por um relacionamento de fidelidade entre Abraão e Sara. Abraão faz questão de comprar a terra de Macpela, né? Deixa eu fazer aqui a leitura, não, vamos fazer a leitura aqui. É isso mesmo. Para que a sua esposa pudesse descansar tranquilamente. E os homens daquela terra falaram: não, nós iremos dar a você. Não, Abraão fez questão de comprar. E por curioso que seja, a primeira posse do povo de Israel foi uma sepultura. Já parou para analisar em relação a isso? A primeira posse do povo de Israel foi uma sepultura, através de Abraão Avinu. E Abraão fez questão de comprar e colocou testemunhas diante dele. Não, eu vou pagar. Fez questão porque Abraão tinha discernimento espiritual. Abraão sabia da missão dele. Abraão tinha entendimento da redenção da humanidade. Não era simplesmente uma sepultura qualquer, comum, não. Abraão tinha uma elevação espiritual muito sensível, muito elevada. Ele compreendia aquilo que o Eterno ia fazer no futuro. E é essa elevação espiritual que temos que carregar conosco. Não podemos viver com os olhos fixados no material, apesar que o material ele não pode ser separado de nós. Tá? Às vezes as pessoas fazem umas ministrações, né, dizendo que o material é isso, o material é aquilo. Né? Não, faz parte do mundo espiritual. Porque ele vai refletir a tua vida espiritual. Então, é necessário que você também tenha um bom equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual. Porque é no mundo material onde nós iremos aplicar os ensinos do Eterno. É no material onde nós iremos aplicar o estudo da Torá, viver a Torá. E Abraão, ele tinha esse entendimento. Ele sabia que a nação da qual ele ia fazer parte, da qual ele foi chamado, seria o berço do Mashiach, para trazer a redenção para a humanidade. E o caráter de Abraão era um caráter de uma pessoa hospitaleira, ele gostava de receber pessoas. Abraão não criava muros de separação. Ele não criava religiosidade, pelo contrário, ele abraçava as pessoas. E a tenda de Abraão, como eu falei para vocês no Shabat anterior, ela tinha 4 aberturas, né, para os 4 cantos da terra, para receber pessoas de vários lugares, independente da pessoa tinha uma crença ou não, porque a família de Abraão era idólatra. Ou todo mundo já esqueceu disso? Então hoje, alguns dos nossos irmãos Yehudim lá em Israel, né, vivem sobre uma religiosidade muito profunda, criando um muro de separação. Nós não fazemos proselitismo. É hipocrisia da parte deles falar que não fazem proselitismo. Lógico que fazem. Só que eles criam fardos pesados, impossível das pessoas carregar, e não estão cumprindo a mitzvah que foi dada a Abraão. Por isso que Yeshua falou: se vocês fossem realmente filhos de Abraão, saberiam quem eu sou.
Porque Abraão me conhecia. O nosso objetivo não é anunciar a religião, anunciar a religiosidade, não é esse o objetivo. O objetivo é viver de acordo com o reino de Hashem, o reino de Deus. Amor, hospitalidade, perseverança, temperança, justiça, estabelecer justiça é isso. É isso que o Eterno fala para também Noa, estabelecer justiça. E Abraão tinha esse entendimento que ele precisava comprar aquela terra porque sabia que no futuro daria muito problema. Abraão era um profeta. E ele fez questão de comprar essa terra e colocar a sua esposa, né, para descansar naquela terra de Israel. Perceba que, como eu falei no início, sobre a questão da posse do povo de Israel, a Israel começar com a sepultura, e a nossa redenção também começa com a sepultura. O início de você alcançar a terra prometida começa com a sepultura. E se coloque no lugar de Abraão, olhando para sua esposa, a qual ele teve como primeiro discípulo, a discípula dele, né? Não sei se é essa palavra, estou até errando aqui. Olha, Deus falou comigo, eu serei um pai de grande nação, eu não mereço, mas eu quero seguir, eu quero viver isso. E Sara também guardando essa confiança, essa esperança de que eles teriam filhos e teriam descendentes que seriam numerosos como as estrelas do céu, como a areia do mar. Então, perceba, se você é uma pessoa que não tem uma elevação espiritual, você vai levar aquilo ali como uma loucura. E Abraão permaneceu firme até o momento da sua esposa falecer, porque ele sabia que ele não ia ver a nação na sua geração, mas aquilo que ele estava fazendo era o princípio daquilo que ia acontecer no futuro. Abraão estava entendendo que nós hoje estaríamos aqui, porque ele tinha um relacionamento com o Eterno, ele falava com Deus. Poxa, minha esposa morreu, eu ainda não enxerguei, e Sara não viu a nação grandiosa, né? E perceba que eles passaram anos sem ter filho, tentando ter filho, frustrações. Esse mês, e aí? Não deu certo. Vamos tentar de novo. Tenta de novo, passa ano e pós ano, ao ponto de chegar à velhice e ela desacreditar e falar, não tem condições de ter um filho. E ela deu risada. E Adonai falou para ela, você riu e você vai ter um filho daqui a um ano. E de fato ocorreu o filho. Só que mesmo assim, perceba que Sara ainda não estava tão firme nessa crença. Ela teve, casa com a minha concubina, H, e tem um filho com ela. O desejo era tão grande deles terem filhos, porque imagina, né, eu vejo vários relatos de mulheres que tentam ter filho e não conseguem, né? Algo perturbador, é um sonho. Para nós que somos pais, né, é algo maravilhoso, um filho, é algo muito bom. Amadurece o casal, amadurece o homem, amadurece a mulher, dá um entendimento, dá uma clareza muito boa em relação ao seu relacionamento até com Deus. Você consegue compreender melhor as coisas, né? Eu falo que quando o Joaquim nasceu, né, quando eu acompanhei o parto, né, eu vi o nascimento, falei, nossa, eu senti um negócio bem... Assisti ali, o primeiro filho, o negócio, meu Deus. Aí comecei a enxergar o meu pai melhor do que enxergava antes sem filho. Consegui enxergar minha mãe melhor do que a minha mãe antes sem filho. Então você amadurece. Opa, peraí, agora me coloco no lugar do pai, me coloco no lugar da mãe. Então, opa, peraí. Então a minha forma de tratar o meu pai e tratar a minha mãe ficou melhor. Então, é algo maravilhoso então, em relação a isso que Abraão viveu. Então, essa esperança deles, né, de carregar essa fé e olhar para sua esposa ali morta e não ver a nação ainda sendo realizada, se não fosse um homem de fé, ele teria se frustrado, estaria ali que nem alguns outros profetas que ficaram chorando, né? Vamos ver o profeta Elias também, né? Ficou ali meio depressivo, mas Abraão não permaneceu. Não, tomar posse, tomou posse da terra prometida ali. Daqui a uns séculos, os meus descendentes vão tomar posse dessa terra, mas ele não falou isso aí, mas ele sabia que isso ia acontecer.
Vamos adiantar um pouquinho aqui? Vocês estão conseguindo compreender? Amém? Baruch Hashem. Às vezes eu falo rápido demais, né? Acho que é modo nordestino. Nordestino, eu sou nordestino, né? Gosto de falar rápido até demais. Então, às vezes, eu tento frear, melhorar a minha dicção. Eu lembrando que eu era gago quando era criança, o negócio não era fácil não, viu? Mas vamos lá. A gente vai avançando de acordo com a vida. Algo também interessante, que é depois que Sara morre e o Abraham faz ali o sepultamento dela, Abraham vai ter outro problema, que é o seu filho Isaac. Isaac, ele era muito apegado à mãe. Muito apegado à mãe dele, muito apegado. E quando a sua mãe faleceu, ele ficou muito abalado, ficou muito triste. Os rabinos falam muito em relação a isso. Alguns até trazem um entendimento de que Sara morreu porque parece que ela achou que Isaac foi sacrificado, né, por Abraão, né, naquele momento onde Abraão leva Isaac para oferecer o Eterno. O Eterno fala, oferece o teu filho a mim, né? Então, alguns rabinos dizem que ela morreu. Um dos motivos da morte dela foi ela ter esse entendimento, né? Poxa, meu filho morreu, então ela acabou morrendo por causa dessa notícia. Mas isso são histórias rabínicas, está na Torá oral, tá? Não está aqui escrito, então eu não posso afirmar que de fato foi isso. Temos que ser honestos, mas a história tem todo sentido, né? Então é bom a gente trazer esse entendimento em relação aos relatos rabínicos, porque é passado de pai para filho, que nós chamamos de Torá oral. Amém? É boa a Torá oral? É maravilhosa, muito bom. Tem muitas coisas que possamos extrair, mas eu deixo bem claro, são relatos que são passados de pai para filho. Tá? Então, Isaac ficou ali triste e Abraham teve outro problema. Outro problema. Só que o Eterno falou para Abraham uma coisa: sai da tua casa e da tua parentela. Não foi? Pronto. Abraham fez o quê? Quando saiu de casa, levou quem? Levou Ló. Era para ter levado Ló? Não. Deu um problemaço lá na frente depois, não deu? Deu um problemaço, não era para ter levado. Só que Abraham, como eu falei, não era para abandonar os seus parentes, ou rejeitar seus parentes. Não é esse entendimento. Então, as pessoas, quando ensinam em relação a isso, alguns podem até dizer que ele tinha que rejeitar por completo a sua família. Não, ninguém vai fazer um negócio desse. É sair da cultura da sua casa, né? Rejeitar a herança cultural, a crença da sua família. Então ele tinha que se desligar para receber um renovo do parte do Eterno. E Abraão tinha esse conhecimento do Deus Criador, do Deus vivo. Então Abraão já se destacava entre os seus pelo fato de não estar inserido na crença, na cultura da sua família. Só que neste momento aqui, algo para consertar, vamos dizer assim, aquilo que ele fez com Ló. Né? Ló era um discípulo de Abraão. Né? Quando Abraão tinha o entendimento de que ele ia ser bênção para as nações, ele tinha que fazer discípulos. Então, Ló era seu primeiro discípulo. Então, quando ele... Só para a gente falar um pouquinho mais sobre Ló, para a gente ter um entendimento em relação àquilo que eu vou falar sobre Rivka, né? Quando o Eterno chegou para Abraão falando que ia destruir Sodoma, Abraão ele praticamente pensou consigo: por acaso o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? Eu acho que Abraão ele imaginava que Ló tinha feito outros discípulos lá, porque Ló tinha o conhecimento do Deus Criador, de Hashem, do Eterno, ele tinha conhecimento. Então Ló ele não fez discípulos em Sodoma. Ló foi enviado para lá, porque ele escolheu ir para lá, na verdade, né? Ele não foi enviado, ele escolheu ir para lá, porque teve uma confusão entre os pastores dele com os pastores de Abraão. E Abraão falou: agora chegou o momento de você caminhar sozinho, porque você já está apto para isso, você já tem o entendimento, agora faça discípulos. Foi isso que Abraão falou para ele. Ele foi para Sodoma, ele era para ter feito o seu trabalho lá, ele não fez. Sodoma ficou em decadência, o Eterno trouxe juízo sobre Sodoma. Então esse problema foi muito doloroso para Abraão. Abraão chorou muito, porque Abraão intercedeu por Sodoma, para que o Eterno não destruísse. E Abraão não reduziu o número de pessoas
né? Ele falou, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 20, se tiver 10. Ele não reduziu, porque ele sabia que só 8 pessoas foram salvas na arca. Então ele não poderia reduzir esse número de pessoas, porque o Eterno não poderia ser injusto com as pessoas do tempo de Noé. Então Abraão não reduziu. E Ló não fez aquilo que tinha que ser feito. E trouxe um grande problema para Abraão. Só que nesse momento aqui, que Abraão vê o seu filho Isaque chorando, lamentando, triste, angustiado com a morte da sua mãe, ele chama o seu servo Eleazar e fala, vai, né, na casa do meu pai e encontra uma esposa para o meu filho. E Eleazar faz questão de ir lá. Após a morte de Sara, Abraão envia Eliezer, para buscar uma esposa temente ao Eterno para seu filho. Isso mostra que o legado espiritual de Sara agora deve ser transmitido pela próxima geração através de Rívca. Rívca demonstra exatamente as mesmas virtudes de Sara. Aqui vemos as virtudes de Sara: hospitalidade, pureza de coração, discernimento espiritual. É como se a luz de Sara continuasse através dela. Então o servo de Abraão, Avino, nosso pai Abraão, ele não era apenas um servo como você possa imaginar, ou um funcionário que seja, não. Ele era um discípulo de Abraão. Ele tinha um entendimento daquilo que o Eterno ia fazer no futuro, porque ele era um discípulo de Abraão. Ou você acha que Abraão ficava apenas se ocupando, cuidando de ovelhas, de dinheiro, administrando plantação? Não, Abraão, o objetivo dele era anunciar as boas novas, as betsorá. Esse era o trabalho dele. Agora, as outras coisas que ele fazia era apenas para ocupar o seu tempo, né? Para o seu alimento, para as suas finanças, isso era o que ele fazia. Agora, o objetivo dele maior, a primícia dele era levar a palavra do Eterno, o conhecimento do Deus vivo. Então, seu servo Eliezer tinha esse entendimento. Ele tinha esse entendimento que não é à toa que quando ele foi até lá, Abraão não falou o nome de alguém, a família de alguém, não. Vai lá e busque uma esposa para o meu filho. E Eliezer, ele tinha esse discernimento espiritual e falou, Senhor, aquela que... Ele pediu um sinal eterno, né? Que dê água a mim e aos meus servos para beber e aos camelos, essa vai ser a esposa do meu servo Isaac. Mas por que ele fez o pedido desse sinal? Por que ele fez esse pedido, né, tão inusitado? Por que ele não pediu, Senhor, mostre o nome da mulher? Não é porque ele buscou o mesmo caráter de Sara para que pudesse ser passado através de Isaac, ou seja, para que pudesse dar continuidade àquilo que Sara estava fazendo com Abraão. Porque ele entendia que Isaac seria o sucessor de Abraão, porque ele sabia que Isaac era o filho que foi prometido. Ele tinha o conhecimento dos homens que chegaram até Abraão, então ele tinha entendimento da missão, do propósito, do ministério. Então não podia ser qualquer mulher. E ele também não foi até esqueci o nome agora da cidade, deixa eu puxar aqui, os filhos de Et, né? Buscar qualquer esposa, não. Ele não foi também uma pessoa preguiçosa, vou pegar essa daqui e vou levar, não. Ele foi porque ele tinha, né, amor pela obra do Eterno, ele tinha amor pelo ministério de Abraão, ele entendia que a nação de Israel seria uma nação importantíssima para as nações da terra. E ele fala, Senhor, aquela que dá água para beber e os meus também beber, e aos camelos, essa será a esposa. Deixa eu pegar aqui o texto para a gente fazer a leitura. A terra de os cananeus, né? Isso. Deixa eu pegar aqui o texto aqui, onde ele vai buscar. Isso, os filhos de Betuel, né? E Mical. Amém. Baruch Hashem.
Então ele percebe que ela tem esse caráter divino, né? Ela se propôs a levar água para os camelos, para que eles pudessem beber, né? Eles ficaram ali encantados, porque aqui, o sinal que ele pediu ao Eterno, o Eterno fez com que acontecesse. E aquilo foi uma confirmação para ele, ele falou, é essa. E imediatamente ele deu para Rívika o quê? As joias, né? E ela entendeu. Agora, para Rívika fazer algo como esse, ela também, no meio da sua família, se destacava. Ou você acha que ela vivia praticando idolatria dentro da casa dos seus pais? Óbvio que não. Era mais uma lâmpada acesa ali, em meio àquela família idólatra. Ela tinha entendimento de Abraão, porque Abraão, além de ter saído da casa dos seus pais, a fama de Abraão também era muito grande, porque ele também ajudou a vencer batalhas, inclusive as batalhas dos reis de Sodoma e Gomorra. Ele foi lá e libertou. Então Abraão era uma pessoa muito importante para o mundo daquela época. Então Rívika, ela ficava ali aguardando também um casamento. Só que ela não queria casar com as pessoas, né, os homens daquela região que ela estava. Eu acho que ela deveria estar até orando ao Eterno para que o Eterno pudesse preparar alguém, né, para que pudesse carregar a mesma fé que ela tem. E o Eterno foi lá, preparou Rívika desde o seu nascimento para Isaac. Para que os dois, né, pudessem receber do Eterno um propósito muito pesado, mas um propósito muito maravilhoso, muito gratificante, muito abençoado, mas difícil, mas vamos lá. A união de Isaac e Rívika traz consolo pela perda de Sara. A Torá diz que Isaac consolou-se depois de sua mãe. Foi o amor e a pureza de Rívika que preencheram o vazio deixado por Sara, mostrando que a continuidade da aliança é a força que supera a dor. A Parashá Raissara ensina: a vida verdadeira é o legado espiritual que deixamos. O amor e o caráter atravessam gerações. Quando uma fase termina, o Eterno já está preparando a próxima. A promessa é construída através da fidelidade e honra. Após a morte de Sara, né, como falei para vocês, Abraão envia Eliezer. Deixa eu puxar aqui, já peguei, voltei aqui o texto de novo. Um minutinho. Ah, tá, aqui. Isso. Falar um pouco sobre Eliezer, a função também de Eliezer, também que foi muito importante, não só a de Abraão. Aqui nessa paraxá iremos falar sobre Abraão, Isaac, Sara, Eliezer e Rívika, né? Esses 5 personagens que vai nos ensinar muito. E Eliezer, ele tinha uma função também, como possamos dizer assim, a função do Ruach HaKodesh nos dias de hoje. É muita informação para pouco tempo para passar para nós aqui nessa manhã de Shabat. Mas eu vou fazer o possível para que a gente consiga trazer um pouco de cada, a gente consiga entender, né, aquilo que o Eterno tem para nos trazer essa manhã. Sobre o casamento de Isaac e Rívika, falar um pouco sobre o casamento dos dois, tem tanta informação, às vezes eu quero falar de tudo, né? Mas é tão bom a palavra, mas não dá para falar de tudo de forma muito detalhada, mas eu vou dar um resumo de tudo, né? Sobre o casamento de Isaac e Rívika, ela também aponta para a noiva, Yeshua. E para você compreender as igrejas, né, elas deixam de aprender muito em relação a isso, porque rejeitam os ensinos da Torá, né? Seria muito bom que as igrejas estivessem estudando aquilo que nós estamos estudando, porque elas iriam compreender com muita clareza
aquilo que Yeshua ensinava. Quando ele fala sobre a parábola das 10 virgens, sobre o casamento. E as pessoas imaginam essa palavra, essa parábola como um casamento comum, secular, do mundo ocidental. Não. Para você compreender esses ensinos de Yeshua sobre o casamento, você tem que entender como que funciona o casamento judaico. Todo mundo aqui sabe como funciona o casamento judaico? Sabe como funciona ou não? Vocês sabem? A noiva fica aguardando o noivo, se preparando, com a mala pronta, as roupas estão prontas, porque ela não sabe o dia que o noivo vai chegar. Então, quando o noivo, o rapaz encontrava uma moça, e os dois decidiam se casar, os pais de ambos faziam um acordo, e o pai do homem recolhia o noivo. Você agora vai ter que arrumar um emprego, você vai ter que trabalhar, construir uma casa, desenvolver uma renda, e quando você estiver preparado, eu vou te falar que você vai ter que buscar sua esposa para você casar. Então o noivo não sabia o dia que ia casar. Ele sabia que tinha que fazer o seu papel, né? Desenvolver uma renda, construir uma casa. E quando o pai percebesse que estivesse pronto, o pai ia avisar para ele. E a noiva tinha que fazer o quê? Também se preparar, porque também não sabia. Talvez o noivo fosse chegar daqui a uma semana, fez o noivado hoje. Pode ser que ele venha daqui a 2 dias. Ele pode ser rico, né? Pode ser bem estruturado, já vai ver, já preparou tudo, então ele vem daqui a 2 dias, ou daqui a uma semana. Então ela não sabia o dia que ia casar. Só que também o noivo não podia também passar mais de 1 ano. Ficar muito tempo também, porque senão ela teria a possibilidade de desfazer o noivado e ter um casamento. Ele também não poderia demorar muito. Tá? Então ele teria que ter um equilíbrio aí, não demorar muito. Então tem gente que demora muito para casar, né? Começa a namora 10, 15 anos, está errado isso aí. Né? Casa logo. Demora muito não. Então, ela tem que estar preparada. E Sara, Rebeca, praticamente ela tinha esse entendimento. Estou aqui quando ela foi imediatamente com o servo de Abraão, Eliezer, ela foi. Deixou a sua parentela e foi. Quando Isaac viu que ela estava no campo ali, chegando até ele se alegrou e foi até ela também e a beijou. Então, nós que temos o entendimento em relação ao Mashiach, que ele é o Redentor da humanidade, o nosso Redentor, temos que estar sempre preparados. Porque não sabemos o dia que ele vai vir. E quando a noiva ouvia, né, o toque do shofar pelas ruas, aquela comitiva de homens trazendo o noivo, ela tinha que estar com tudo pronto. Porque era naquele momento que ela já ia embora. A mala dela tinha que estar pronta, o vestido dela tem que estar pronto. Agora imagine se ela fosse uma pessoa distraída. Está tocando o shofar ali na rua. Cadê, mãe, o vestido? Tem que colocar uma joia no vestido. Cadê a roupa? Tem que preparar. Não, ela tinha que estar tudo bem preparado. Para que os dois pudessem, né, consumar ali o casamento e estabelecer, né, a sua família. Rívka se destaca por 3 atributos espirituais. A generosidade, né? Ela não apenas dá água ao servo de Abraão, ela corre para dar água também aos camelos. O amor verdadeiro se manifesta em ações, não apenas em palavras. Eu parei para estudar sobre essa questão, minha esposa até deu risada hoje de manhã. Eu falei, você tem que ser que nem Rívka, viu? Porque cada camelo bebe na faixa de uns 100 a 140 litros de água. Cada camelo, de forma imediata, assim, rápido ele bebe. Agora imagina ela dar água para os servos de Abraão e também para 10 camelos. Então vamos imaginar que seja ali 140 litros, dá 1.400 litros de água para carregar. E não tinha mangueira, não tinha uma torneira, não, era algo
carregando um cântaro, né? Então, cada cântaro, eu estava vendo estudo sobre isso, tinha uma faixa de uns 15 a 20 litros, né? Que a pessoa conseguia também suportar. Tinha outros cântaros maiores, mas não dava para carregar, né? Sozinha. Então, ela fez isso. Ela ia, deu várias viagens ali para dar água para os camelos. Isso demonstrou o quê? Generosidade da parte dela, né? E isso também, praticamente, foi algo inusitado até para Eliezer. Aquilo provocou nele uma certa observação. A pureza, também o segundo atributo de Rívka, é apresentada como alguém separada da mesma forma. A noiva do Messias é chamada a viver em santidade. Então, ela tinha esse atributo de pureza, vivia assim separada, se destacava entre a sua família. E para nós, né, temos que trazer esse atributo de viver em santidade e alcançar isso, buscar restaurar nossa fé, tirar de nós o paganismo, as festas pagãs, tirar de nós aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com o Eterno, viver a Torá, isso é santidade, celebrar as festas que o Eterno tem estabelecido, cumprir aquilo que Yeshua nos ensinou, e isso sim é viver em santidade. Não é ser religioso e nem bater no peito e dizer que não tem pecado, né? Tem gente que, não tem que ser santo porque aí fica difícil, todo mundo peca todos os dias, né? E temos que estar levando isso sempre diante do Eterno. Senhor, miserável homem que sou, porque eu tenho pecado. E o Eterno quer que você tenha um coração sincero e honesto. Terceiro atributo, prontidão. Ela não exige negociações. Ela diz, eu irei. O verdadeiro discípulo segue Yeshua com prontidão e confiança. Por isso a Torá diz que Isaac se consolou depois da morte de Sara, quando recebeu Rívka. Rívka continua a missão espiritual de Sara. A nova geração continua a obra da anterior. É algo maravilhoso. Já estou finalizando, tá? Isaac é uma sombra profética do Mashiach. Nasceu também de forma milagrosamente, foi levado à morte para ser oferecido, carregou a lenha, foi salvo pela intervenção divina, tornou-se herdeiro de todas as coisas. Aí você para olhar Yeshua, que ele cumpriu isso perfeitamente. Nascimento também extraordinário, de forma milagrosa. Entregue no madeiro, ressurreto pelo amor de Deus, herdeiro de todas as nações. Perceba que, como eu falei no início, nós iremos enxergar Yeshua nessa paraxá de forma muito explícita. Pulando um pouquinho aqui. A paraxá nos mostra que Deus não trabalha apenas com indivíduos, mas com gerações e nações. Quem aqui já ouviu essa palavra? A salvação é individual, né? Deixa a minha vida que a minha salvação é individual. Todo mundo fala isso, né? Mas será que isso está correto? Mais ou menos. De fato, a salvação ela é individual. Mas quando a pessoa chega e diz uma coisa dessa, ela está se individualizando. Não pode ser assim. O Eterno sempre vai se comunicar com o seu povo. O Eterno sempre vai se revelar ao coletivo. Então a salvação ela é tanto individual, quanto ela é também de forma coletiva. O livro de Apocalipse diz, quem são esses? Ou não falou, quem é este? Falou quem é este? Porque senão seria uma pessoa só. Então ter esse entendimento te coloca em uma consciência de que você tem que se preocupar sim com o coletivo, com o teu povo. Senão nós seremos destruídos. Por isso que o povo de Israel é o que é hoje, porque é um povo unido. Eles podem estar espalhados pelas nações, mas eles não abandonam os seus costumes, eles não abandonam o seu povo, eles se ajudam. E o cristianismo hoje perde muito em relação a isso. E nós que estamos fazendo a restauração da nossa fé, temos que ter clareza dessa consciência e colocar isso em prática. Infelizmente, muitos judeus messiânicos estão ainda carregando esses conceitos do cristianismo.
de criar placas, de ser individualistas. Isso não é esse o propósito. Não foi para isso que o Eterno nos chamou. Temos que ter o entendimento de que temos que estar unidos e buscando essa comunhão com um corpo do Mashiach. A história começa com Sara e Abraham, mas se expande em Isaac, Rívika, Jacó e seus filhos, Israel com o povo e, finalmente, a promessa das nações entrando no pacto através de Yeshua. O que Yeshua falou? Há ovelhas que ainda não fazem parte desse aprisco. Ele estava falando a nosso respeito. Alguém lembra dessa passagem? Yeshua, ele não estava apenas limitado ali ao povo de Israel. Quando ele fala ide, ele diz, ide primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois vocês vão aos gentios. Primeiro Israel tem que estar resgatado. Depois os gentios vão ser adicionados. Quando ele era bebezinho, aquele sacerdote lá no templo, glória para Israel e luz para as nações. Então perceba que o desejo do Eterno não é só salvar um indivíduo, e sim salvar um povo, uma nação, várias nações. Então carregue no seu coração essa consciência de que você precisa também viver em comunhão. E para encerrar, toda a paraxá nos conduz a uma visão. O pai preparando uma noiva para o seu filho. Esse é o fio vermelho que atravessa a escritura inteira, desde Bereshit até Apocalipse. Assim como Sara prepara o cenário para Rívika, Rívika prepara o cenário para a nação prepara o cenário para o Mashiach prepara o cenário para a restauração final. Tudo aponta para a união final entre o Filho e o seu povo, Israel e as nações redimidas juntas. Deus move a história por meio de pessoas que dizem, eis-me aqui. O Messias é a linha mestra que conecta todas as gerações. Israel é o palco onde o propósito eterno se desenrola. E a humanidade é convidada a entrar na aliança através do chamado do Espírito. Assim como Rívika disse, eu irei, que essa seja também a nossa resposta ao chamado do Mashiach. Amém? Que possamos dizer, sim, eu irei. Vamos ficar de pé? Já estou aqui finalizando. Se está com ele no colo, pode ficar com ele no colo aí, querido. Fica tranquilo. Baruch Hashem. São tantas histórias incríveis que possamos falar aqui nessa manhã, mas o tempo não vai dar, né? Essa paraxá é algo maravilhoso, né? Como eu falei, a história de Sara nos abençoa, a história de Isaac nos abençoa, a história de Rívika nos abençoa, do servo também, Eliezer, nos abençoa muito, né? De você estar ali em prontidão e mostrar uma grande fé, né? Certeza. Foi o primeiro relacionamento dele com Deus, né? Depois de Abraão ali, outra pessoa que teve essa experiência com o Eterno. E é isso que eu sempre peço ao Eterno, experiência com Ele, porque não adianta eu buscar intelecto, né? Em relação também aos nossos filhos, eu sempre ensino para eles, né, sobre a Torá, mas eu sempre oro ao Eterno pedindo para que o Eterno possa conceder a eles experiência com Deus. Porque se eu apenas trabalhar com eles o intelecto, vai chegar outra pessoa com um intelecto maior do que o meu e vai ali arrebanhá-los, né? Mas se eles tiverem uma experiência com Deus, essa experiência vai ficar marcante na vida deles, onde o Eterno fala, ensina teu filho no caminho que você deve andar, né? Porque ele não vai esquecer, porque uma hora ele vai ter uma experiência com o Eterno. E é isso que eu peço ao Eterno, para que eles tenham experiências com o Eterno, para que
a fé no eterno seja sempre permanente no coração deles, não só no deles, mas no nosso também. E que possamos, né, carregar conosco este chamado, este compromisso. O fato de estarmos aqui nesta manhã de Shabat, reunidos, estudando a Torá, não é porque somos religiosos, não é porque entendemos que há um Criador, entendemos que há um plano de redenção em curso, entendemos que temos um compromisso, e que o ego, e que a soberba e o egoísmo e o individualismo não pode tomar conta de nós. Independente da condição de cada um, independente do local onde estivermos, independente do que possamos estar passando, o compromisso com o eterno tem que estar sempre em primeiro lugar. Amém? E perceba que o eterno também, em relação àquilo que eu estou falando aqui, sobre o seu compromisso com o povo, e o povo com Deus, o eterno não quer que você também faça algo para encantar, não. Quando o eterno buscava os seus profetas, e os profetas iam oferecer para o eterno sacrifícios, o que o eterno fala? Não faça com pedras lavradas, não. Faça de tudo, vai pegar as pedras do jeito que está e monte o altar e faça. Ou seja, não busque a aparência. Busque viver a essência, busque viver aquilo que de fato tem que ser vivido. Uma vida de relacionamento com o eterno, ser chamados de cidadãos do reino. E a nossa vida, né, no grupo, a gente estava falando essa semana, né, pessoas relatando isso, que a nossa conduta de vida fala muito mais do que aquilo que falamos. Então, o nosso dia a dia, a nossa prática, ela vai falar de forma muito mais ampla daquilo que a gente está falando. Por isso que Yeshua falou, né? Faça aquilo que os fariseus ensinam, mas não façam o que eles fazem. Amém? Baruch Hashem, muito bom.